As guerras, verdadeiros flagelos da humanidade. Seus efeitos no mundo físico são óbvios: morte, destruição, sofrimento, nações em ruínas. Mas poucos imaginam que seus reflexos não se limitam à Terra. Eles se estendem também ao plano espiritual. E não estamos falando apenas dos milhões de espíritos que, de uma hora para outra, deixam o corpo físico. Muitos deles perdidos, desorientados, em regiões umbralinas compatíveis com suas vibrações. Há algo ainda mais inquietante. Se você acreditava que os combates travados na Terra ficavam restritos à Terra, é melhor repensar. Em muitos casos, a guerra continua no além. Voltemos no tempo, ao ano de 1870. A Guerra Franco-Prussiana, um grande conflito na Europa, levou à perda da região da Alsácia-Lorena pela França, que passou ao domínio alemão. A derrota deixou marcas profundas: rancor, humilhação, desejo de vingança. Esses sentimentos não ficaram apenas entre os vivos. No plano espiritual, muitos dos que morreram nesse conflito continuaram a se identificar como soldados, como patriotas, como inimigos, mesmo após a morte. A guerra, de certa forma, prosseguiu. Sim, ao desencarnar, não nos tornamos automaticamente sábios. Continuamos sendo aquilo que somos, se nossa vibração não se transforma. Em regiões umbralinas correspondentes àquela área da Europa, espíritos ligados à França organizaram-se em uma comunidade chamada Pátria e Força. Rituais, hierarquia, disciplina militar. Do outro lado, os desencarnados alemães formaram o posto denominado Integridade Nacional. Não se tratava de construções etéreas ou simbólicas, mas de estruturas feitas de matéria sutil, plasmadas pela mente coletiva de seus habitantes. As sementes da Primeira Guerra Mundial começavam a ser plantadas, simultaneamente, em dois planos da existência. Feridas não cicatrizadas, tanto nos encarnados quanto nos desencarnados, mantinham viva a chama do conflito. Iniciou-se uma nova corrida armamentista na Europa. E, nesse período, líderes políticos, militares e diplomatas sofriam forte influência de inteligências espirituais inferiores, ainda presas ao ódio, ao nacionalismo exacerbado e ao desejo de revanche. Alianças foram formadas. Decisões cruciais foram tomadas, muitas delas sob intensa pressão invisível dos chamados veteranos espirituais da Guerra de 1870, ainda acreditando servir as suas pátrias no mundo além da matéria. A espiritualidade superior acompanhava tudo, tentando inspirar o equilíbrio e a paz. Mas a humanidade, como um todo, precisava enfrentar as consequências de suas próprias escolhas. Assim,
as forças umbralinas ganharam campo. As obsessões tornaram-se frequentes em palácios, cortes e centros de poder. Por volta de 1905, a tensão já era insustentável. Qualquer faísca poderia incendiar o continente. Em 1914, a faísca surgiu e o mundo mergulhou na Primeira Guerra Mundial, que ceifaria cerca de 22 milhões de vidas. Uma tragédia construída no plano físico e alimentada em silêncio no plano espiritual. Você imaginava que as guerras do mundo físico continuavam a ser travadas no mundo invisível? Deixe a sua opinião nos comentários. Este vídeo foi inspirado na obra Guerra no Além, interação entre os dois planos da vida, do espírito Kair Bar Schutel, psicografada por Abel Glaser. E se você puder e quiser ajudar a manter este portal aberto, pode doar qualquer valor pelo Pix, usando o QR Code que aparece na tela. Obrigado por assistir.